Olá, minha gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para fazer mais um episódio do Isso Pode, Doutor? E tô, né, só para variar um pouquinho, estou com três bons, excelentes profissionais aqui para participar aqui conosco, tá bom? Hoje estão aqui doutora Miriam Vieira. Tudo bem, doutora? Sim, tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Débora Dias. Boa tarde a Tudo todos, bem? tudo bem? E doutor Kleiser Alves. Tudo bem, Prazer muito doutor? grande estar aqui. Obrigado bem. pelo convite. Nós é que agradecemos a participação dos senhores para acrescentar, né, e compartilhar o conhecimento com o pessoal, que é muito interessante isso, né? Doutora Miriam, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer muito grande para mim, né? Prazer é todo Vou nosso. compartilhar aqui com os colegas, né? A gente já interagiu aqui entre nós. E advogado é assim, quando se encontra, nunca falta assunto, Tem né? muito assunto, né? Tem muito assunto, né? Conta um pouquinho aí da senhora, do seu escritório. Vamos lá. Obrigada pelo convite, pela oportunidade Nós é que de estar aqui com agradecemos a vocês, participação. outros colegas. Eu sou advogada há 20 anos, né? Comecei na área do consumidor e na área trabalhista, e com o tempo me especializei na área trabalhista e previdenciária. Doutor Kleiser Alves, conte um pouquinho aí do senhor e do seu escritório, né, evidentemente. Sim, sim. Bom, muito feliz de estar aqui conhecendo a doutora Débora, a doutora Miriam. Já nos confraternizamos um pouquinho ali. Realmente o direito ele é apaixonante. Eu não vejo o direito como uma profissão, mas é uma missão de vida, né? Você ajuda pessoas e aprendi que todas as vezes que você ajuda alguém, você tem direito a uma recompensa. Nossa recompensa, na maioria das vezes, pode vir financeiramente, mas vem por um abraço, por um agradecimento, por algum problema que você resolveu. Eu sempre fui muito próximo de gente. Eu costumo dizer que Jesus ou Deus salvou minha alma, mas os estudos salvaram a minha vida. Porque eu vim de uma família muito pobre, do interior de uma cidade de Minas Gerais, e trabalhei em muitas coisas, mas sempre fui apaixonado por gente e por ajudar pessoas. E vi no direito uma possibilidade maior do que outras profissões de poder fazer isso. E graças a Deus tenho feito com excelência, humildemente falando, e a gente obtém bons resultados através disso. Um deles é estar aqui honrado de receber o convite do meu amigo Eduardo Areias, de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, aprender um pouquinho e também compartilhar com tantas pessoas que precisam e às vezes não tem nem um norte, né, de como conquistar ou como conseguir um direito que lhe é inerente, mas na maioria das vezes ela nem sabe que esse direito existe. Então, a gente vai debater alguns temas e espero que você que está nos assistindo aí possa crescer e ser impactado através de tudo que a gente falar aqui. É isso aí. É por aí mesmo. É exatamente compartilhar conhecimento, né? E eu acho que é sempre importante, né? E no futuro, a Deus pertencem, né? Eu acho que sempre se tem o retorno das coisas, ou seja financeiro, né? Ou seja de outra maneira, né? É bom frisar isso porque muita gente talvez só consegue enxergar esse lado. O advogado ganha bem. Não é bem assim. Algumas áreas são muito bem remuneradas. Não estou reclamando também, que eu estou muito satisfeito. Mas eu acredito que tem coisa mais importante que o dinheiro no direito, que é exatamente esse feedback que os nossos clientes conseguem nos Sim, trazer. concordo. Eu costumo dizer que todo mundo quer ser advogado, mas nem todo mundo tem coragem de parar 5 anos da sua vida. Parar não, avançar 5 anos fazendo direito. Investir nesse Investir. Investir, a palavra. Muita gente confunde o BPC e o LOAS. LOAS é a Lei Orgânica Sim, de Assistência sim. Social. Sim. Com o benefício previdenciário, não é? É um benefício assistencial. Benefício de Sim. prestação continuada. E realmente esses requisitos, eles são condição sine qua non para conquistar o direito. Não é um direito adquirido. E às vezes a pessoa, não, mas eu tenho uma enfermidade. O INSS ele é muito criterioso em relação a isso.
essa enfermidade te impossibilita de trabalhar, mas eu sinto dor na perna. Não, isso não é suficiente. É necessário, o que muitos clientes nossos não conseguem enxergar, é que é importantíssimo, até para você dar entrada administrativamente, um laudo bom. E o que é um laudo bom? Um laudo bom é um laudo com 4 características principais. Um laudo atual, menos de 3 meses, um laudo com o CID, ou o número da enfermidade, um laudo com o carimbo CRM do médico, que pode ser o médico particular ou público, o que importa é o carimbo, e um laudo especificando que ele não tem condição de trabalhar. Sem uma dessas características, não vale nem a pena entrar com processo. Porque, infelizmente, o INSS ele é muito rígido e, às vezes, a gente acaba perdendo tempo, porque você sabe que vai ser indeferido. Sim, sim. Então, sem esse laudo, não tem nem conversa. Com esse laudo, a gente começa a brigar, não é assim, Exatamente, doutora? exatamente. E assim, o nosso dia a dia profissional, ele vai nos levando a partir do momento que você sabe que a autarquia ela é muito criteriosa e muito rigorosa, Uhum. você acaba tendo a obrigação de também ser. Sim, sim. Então- No passado, Eduardo e meninas, havia realmente um rol de enfermidades que davam condição de se aposentar, não, de receber o benefício de prestação continuada. Hoje já não. Tanto que antes, a AIDS, todo aidético tinha direito. Câncer, todo Hoje é cancerígeno. relativizado. Hoje é relativizado. Se o aidético está numa situação extremamente precária, debilitado fisicamente, então eles vão analisar. Tem a questão social também, né, O sujeito está com câncer, mas é câncer em estágio avançado, terminal, está fazendo tratamento, como está esse tratamento? Então, essa relativização que às vezes é um pouco, a gente vê até com uma certa covardia, né? Muita A pessoa covardia. chega lá, ele está precisando, critério objetivo ele já não dos tem peritos, nenhuma da fonte de assistência social. recurso, nenhuma fonte de renda, e quando ele mais precisa das mãos do Estado, o Estado meio que aperta de todas as formas para não lhe conceder. Então, acho que a figura do advogado previdencialista, do advogado que faz esse trabalho assistencialista, é muito importante, muito importante. Porque, na maioria das vezes, se não tiver, em países sérios, não seria necessário um advogado para aposentar ou para conceder o benefício. Mas no Brasil, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Dr. Kleiser, vamos lá agora falar da importância do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. Não é justo, né? Depois de explanação brilhante das minhas colegas, eu falar... Elas entendem pouco, Poxa, né? Elas entendem pouco do assunto. Parabéns. Deu para ver que elas entendem Sim, pouco. Sim. Pois é, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para trazer um pouco de normalidade ao ambiente de consumo. Antes de 1990, ou antes do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tinha todos os direitos e o consumidor não tinha direito nenhum. Com a implementação do Código de Defesa do Consumidor, a partir de 1990, os primeiros anos, o consumidor tinha todos os direitos e o fornecedor não tinha direito nenhum. Ou seja, cada ação que era impetrada, 99,9% o consumidor ele tinha vitória sobre aquilo. Com o passar do tempo, e hoje já são 34 anos, né, houve uma maturação entre o próprio judiciário, as relações de consumo, elas acabam que já amadureceram. Então, hoje eu já vejo que há um contrabalancear entre os direitos inerentes do consumidor, que são muitos, infelizmente, pouco conhecidos, e também os direitos dos fornecedores, porque sem os fornecedores, o mundo para. Mas, por outro lado, também, eles cometem inúmeras irregularidades que somente a justiça pode dirimir essas dificuldades que o consumidor enfrenta. Então, eu acredito que a atuação do advogado nas relações de consumo é muito importante, principalmente em países como o Brasil
e que realmente não preza muito pelo bom andamento do ordenamento jurídico, né? Mas nós estamos aqui exatamente para isso, para auxiliar, para ajudar, para fornecer não somente informações, mas ensiná-los de que se o direito existe, ele é para ser garantido principalmente pelo judiciário. Os comerciantes e fornecedores conhecem e respeitam o Código de Direito do Consumidor? Infelizmente, não. Eu imaginei isso, mas grande deixa eu parte. responder, porque... Essa resposta já Isso era pode, certa. doutor? difícil. Isso pode, doutor? É difícil. Porque ele se... Claro, a gente não pode generalizar, mas a maioria parece que se coloca numa áurea de intocável, ele acha que ele pode tudo, mas não, ele pode muito. E deveria ser realmente assim. Mas ele não pode tudo, né? O respeito entre as partes, por isso que o nome é relação, o relacionamento entre as partes é primordial. Ele tem os direitos dele, estão garantidos não apenas pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo Código Civil, que era a bússola que nós tínhamos antes do Código de Defesa do Consumidor, mas ele precisa se adequar a essa realidade. Há uma lei que obriga todo estabelecimento colocar à mostra um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mas a maioria nem abre esse código, a maioria nem lê esse código. Fica Então, guardado numa fica gaveta, guardado na ninguém gaveta. abre. Se você exigir, ele vai ter que te mostrar. Mas o próprio fornecedor, acho que o primeiro passo do empreendedor ou empresário, antes de iniciar a empresa ou o negócio, seria ler o código. Até porque é um código bem pequenininho, né? Nem se compara, fininho, mas está ali noções básicas, imprescindíveis para esse relacionamento entre os fornecedores e os consumidores. Até para não fazer besteira, né? Saber onde está pisando. Saber onde está pisando. Exatamente isso, porque a pessoa vai abrir um negócio, aí vai no escuro, né? E tem muito Vou contrato empreender. de adesão também, que o consumidor assina sem saber o que está assinando, sem saber seus direitos. Exatamente. Porque há um erro, né? Exatamente. Os consumidores conhecem e utilizam o CDC em benefício próprio, os consumidores. Já há um certo conhecimento, né? Eu acho que a internet, né? Principalmente as redes sociais, ajudou muito, né? Embora a gente precisa filtrar, né? Porque tem muita coisa também ficou banalizado. Que banaliza e dificulta até o nosso trabalho, Eduardo. Porque tu bota lá no Google, que a doutora brilhantemente falou, tem informações até pelo Google que estão erradas, né? O cliente printa lá e manda, não, aqui o Google está dizendo diferente. Falei, mas o Google não é advogado. É verdade. Então, na verdade, ele é tudo, né? Advogado, ele é psicólogo. Tem muita coisa na cabeça para acertar alguma. Olha. A inteligência artificial ainda não pode resolver certas coisas, né? E nós, os advogados, estamos aqui para isso, para exatamente auxiliar. Então, às vezes, até ele printa aquilo mesmo, manda pra gente como se estivesse afrontando. Não, doutor, o Google diz que eu tenho direito. Não, mas não tem. O Google tem mais razão que o advogado na cabeça de alguns clientes. Mas a internet, ela meio que pulverizou essa questão. Hoje existe um conhecimento muito maior em relação a isso, até também por causa das pesquisas, né? Acontece alguma coisa, você pesquisa, eu acho que a pesquisa é o primeiro passo. O segundo passo é exatamente, se você entende que esse direito não lhe foi garantido, se aproxime de um advogado. Meu escritório, por exemplo, não cobra para dar informação. Então, muitos clientes são indicados e vão lá e a gente recebe com todo carinho e explica, né, principalmente os prós e contras de você acionar a justiça. Mas tem contra? Tem. A justiça, ela é inerte. Ela está parada, aquela venda nos olhos da deusa da justiça, não é porque ela é cega, é porque você precisa tirar a venda dela e dizer, aconteceu algo comigo, acionar a justiça para que ela possa subsidiar a interação e te permitir alcançar o seu direito. Agora, muita gente também não tem o direito e às vezes quer forçar a barra.
né? E alguns advogados que caem nessas ciladas acabam prejudicando o próprio cliente. Primeiro, porque você gera uma expectativa muito grande dele conseguir alguma coisa, né? E a gente precisa entender que a justiça não é para ganhar dinheiro. A indenização pecuniária, financeira é importante, mas ela é secundária. A justiça é para garantir o teu direito. E principalmente a indenização não deveria ser vista como uma forma de você lucrar, né? Mas a indenização deveria ser vista como algo pedagógico. Sim. A empresa, quando sente no bolso, ela vai pensar 2 vezes antes de cometer novamente aquele erro. Então, no passado se falava muito sobre a fábrica, a indústria dos danos morais. Eu não sei se isso foi uma realidade, mas para o meu direito, para o direito que eu professo, a indenização ela é secundária. O primeiro passo é resolver o problema, né? E, obviamente, se houver essa indenização, você vai trazer um alento, né, para o nosso cliente e, principalmente, ensinar a empresa, o fornecedor, que ele não pode tudo. Ele pode muito, mas ele não pode tudo. Tem um limite, né? Tem um limite. Eu acho que hoje em dia tem o Reclame Aqui, que o consumidor pode tem fazer as Aqui, reclamações dele. Tem o portal também do consumidor.gov. É o Procon, né? O mais Tem antigo as Procon. ouvidorias também, né? Ouvidoria. As ouvidorias também. E resolvem. Olha, o Procon e o próprio Reclame Aqui, eles não têm poder coercitivo. O Procon, ele é interessante na relação de consumo, por quê? Porque antes de acionar a pesadíssima máquina judiciária, você precisa demonstrar que você tentou resolver administrativamente. Ou seja, antes de você acionar a justiça, tenta resolver diretamente com o fornecedor. E, em algumas vezes, você consegue resolver, acaba por aí. Às vezes o cliente até indaga, doutor, mas ele me devolveu o meu dinheiro, mas e meus danos morais? Não, calma, vai viver a tua vida, vira essa página, tá tudo certo, já resolveu, tá ótimo. Então, mas quando a empresa é reticente, não quer resolver e acha que tem todo o poder, eu até aconselho os clientes a irem no Procon para demonstrar, olha, eu fiz tudo que eu podia para resolver, né? Você vai no Procon, o Procon pode chamar o fornecedor, que não é obrigado a ir também, e no final ele não consegue dar uma sentença, ele vai dar uma sugestão, ele vai tentar a conciliação, ele vai tentar a mediação, mas nem sempre é possível. Então, o único órgão que tem poder coercitivo de dar uma ordem, um mandamento, é exatamente a justiça. Mas a justiça, a meu ver, é última ratio, é a última coisa que você vai fazer é a justiça. Antes disso, liga para o fornecedor, vai pessoalmente, tenta resolver, gera prova, né? É muito importante. Né? Protocolo de ligação, gravação de ligação e... Até porque sem eles, né, doutor? Não... É muito não difícil, consegue, né? difícil, Muito difícil. Né? É muito difícil ser bem sucedido numa ação, sim. né? Porque é um dos requisitos. Para Sim, apresentar sim, provas sim. é o do autor. Exatamente. Né? O autor ele tem que provar que ele tentou, como o doutor falou, a expressão que o doutor usou, ele tentou todos os meios até que, como última ratio, ele A justiça. acionou a justiça. Exatamente. Tem que ser assim mesmo. O juiz é um personagem a regra é parcial. essa. O juiz ele não quer nem te prejudicar, nem te ajudar. Então, a função do advogado é mostrar ao juiz o que aconteceu, é contar a história para o juiz. E a melhor forma de você contar a história é apresentando provas. A gente faz um texto chamado petição inicial, né? E na petição inicial você conta tudo o que aconteceu do início ao fim e ali você vai anexando provas. No dia tal ele foi na empresa, tem essa foto aqui. No outro dia ele ligou, tem esse número de protocolo. No outro dia ele teve novamente lá. E você vai contando essa história. O juiz ele deveria ler toda a petição para no final ele ver quem realmente está com a razão, né? Eu gostei do deveria. Deveria, porque Pois é, doutor. as minhas deveria. petições têm né? 25, 30, 40 páginas em algumas situações. Eu quero crer que o juiz vai ler todas as 40 Vamos ter páginas. fé.
Será que ele... Ah, meu Deus do céu. É muito processo, né? Muito processo. Nossa, Muito ah, processo. tá Mas bom. o judiciário, ele avançou muito, né? Não é nem o tema, mas é bom a gente falar. É, que antigamente era chamado de pequenas causas, né? Juizado especial cível, que a maioria da marcha processual é feita por juízes leigos, aquele que não é togado, que não fez a prova, que não fez o concurso. Então ele acelera muito o processo. No passado não, no presente, se você entra com uma ação na vara civil, às vezes leva 2 anos, 3 anos, 4. Eu tenho ações de 2021 que ainda não se resolveram, porque é na vara civil. Infelizmente. O juizado, às vezes, em 2 meses, em 3 meses, você consegue resolver. Porque quem faz audiência é um juiz leigo, quem, às vezes, prepara a sentença é um juiz leigo, e o final, o juiz togado, ele é responsável por tudo, ele vai analisar tudo, ele vai dar o parecer através da Apenas homologação. Então, às vezes, 2 meses você já resolveu um problema, 3 meses você já resolveu um problema, através do juizado especial cível. Bem interessante. Então o CDC melhorou o ambiente de consumo. Melhorou Diria isso. exponencialmente. Muito. Melhorou muito. Para ambos os lados, eu acredito. Porque para o bom fornecedor também, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma excelente ajuda. Para quem trabalha corretamente, né? Até porque, como eu disse, infelizmente alguns consumidores ainda acham que tem todo o poder e toda a autoridade. Às vezes ele quer impor uma situação, se não tiver no código, ou se tiver no código, ele tem, se não tiver. Então, quem trabalha corretamente usa o Código de Defesa do Consumidor em seu próprio benefício e benefício da sua empresa. Muito bom, muito bom. Obrigado, doutor. Eduardo, doutores. eu é que te agradeço. Agradeço a paciência, né? De poder estar aqui. E o pedido que eu te faço é, deixa eu voltar outras vezes. Não, com certeza, não precisa Gostei muito, pedir. gostei muito. Bom, Olha isso, as mídias. agradecer mais uma vez. Desculpa ser repetitivo, mas estou muito feliz de estar aqui. Eu sou responsável pelo escritório Alves e Souza. Nosso escritório fica na Vila da Penha e é uma equipe que trabalha junto comigo. A gente atua na área civil, trabalhista, previdenciário, família e faz alguma coisa de penal. Uma coisa bem, bem leve, bem suave. Então, se você precisa de um advogado nessas áreas, pode entrar em contato com a gente. Eu vou passar minhas redes sociais, mas de cara eu vou dizer, a gente fala muito de direito, mas não só de direito. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, então as minhas mídias sociais, a gente fala de viagem, a gente fala de educação financeira, a gente fala de outros temas paralelos que também têm a ver com direito. Todas as mídias, Facebook, TikTok, Instagram, e é isso, Kawaii, e YouTube também, e enfim, tô feliz de estar Kawaii aqui. Não conheço. Não conhece Kawaii? Não. Vai lá que tu vai Existe, gostar. existe. É mais moderno. Enfim, Eduardo, obrigado por me Nós é que permitir estar aqui, agradecemos. tá? Obrigado a todos os três. Foi muito bom Obrigada, foi muito muito bom, muito bom, muito esclarecedor, né, minha gente?